Fala galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do Vitalis para conversar hoje com um dos maiores especialistas, um nome renomado dentro da cirurgia de quadril, o Dr. Bruno Rudelli. Ele que eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui para vocês saberem como é que vai rolar esse podcast, beleza? Mas antes de começar, lembre-se que se você gosta de ciência, saúde e desenvolvimento pessoal, esse aqui é o seu canal. Cara, pode ter certeza que a gente vai trazer todas as semanas uma informação muito boa para vocês, informação de qualidade, com especialistas das áreas que tenham um renome importante e que você pode confiar mesmo de informação, conteúdo. Tenho certeza que você vai aproveitar, beleza? Então, a gente vai falar hoje com o Dr. Bruno Rudelli. Ele é especialista em cirurgia de quadril, formado pela Santa Casa de São Paulo e ortopedista pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje ele trabalha no Hospital Sírio-Libanês. Cara, ele é um cara que pessoalmente eu conheço, um cara ímpar, assim, incrível e tecnicamente muito bom. Você pode confiar de olhos fechados. Além disso tudo, cara, a gente tá rasgando folha aqui para ele, mas não é por acaso, não. É porque o cara realmente merece e que de verdade, ele não é só isso, né? Ele aprimorou muito o conhecimento dele na Alemanha, na Universidade de Leipzig e ele atualmente ele é membro da Sociedade de Quadril aqui do Brasil, e ele é um dos caras que mais está à frente em termos de tecnologia, cirurgia do quadril, inovações. Tenho certeza que você vai aproveitar demais aqui essa entrevista com ele nas próximas meia hora, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, já deixa o like. Se você aprendeu alguma coisa, você deixa o like. E de verdade, se você conhece alguém que fala, pô, isso aqui, essa informação é legal, você clica na setinha, encaminha essa live aqui para ele, esse podcast. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser ajudadas com esse tipo de conteúdo, beleza? Muito bem, então. Então, pô, boa noite, Thiago, boa noite, Boa Bruno. noite, pessoal. Bom, boa noite, bom. Primeiro agradecer toda essa introdução. Não sei se eu mereço tudo isso, mas eu agradeço. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Boa. Show de bola. Para começar, pessoal, a gente queria falar assim, falando de quadril, né, doutor Bruno? Ela é uma doença que muito paciente tem dor, então tem dor ali na região inguinal, tem dor para sentar, ele começa a ter dor. E ela é uma dor muito silenciosa, né? Ela vai ficando quietinha, mas vai doendo, é todo dia. Muito paciente acha que, cara, tem que conviver com aquilo, mas não é a verdade, né? Hoje em dia ela é muito subdiagnosticada, quase sempre a gente vai levando e empurrando. Em que momento que os pacientes têm que falar assim, opa, peraí, não tá certo eu conviver com isso. O que você acha sobre esse assunto? Muito bem colocado. Acho que é importante comentar que a dor do quadril ela é uma dor bastante variada, né? Então, por ser uma articulação muito profunda e ter um invólucro de partes moles, músculo, tendíneo muito grande ao redor, o paciente pode ter dor na virilha, o paciente pode ter dor ao redor do lado, pode ter dor posterior. Não é incomum, né? A gente comenta o sinal do C, né? O paciente pega com a mão aqui e fala porque ele não sabe precisar. Diferente de outras articulações, às vezes como o joelho, pé e tornozelo, onde ele consegue apontar de forma mais precisa. E a dor do quadril é uma dor que demora realmente para mostrar que realmente tá lá, né? Então, não é incomum o paciente achar que alguma dorzinha muscular, que forçou, e a coisa vai acontecendo de forma meio insidiosa. E quando a dor já está intensa o suficiente para ele procurar um médico, muitas vezes já está numa situação mais avançada da doença. E aí a janela de oportunidade que você tem para eventualmente tratar ou prevenir a evolução para uma artrose, alguma outra coisa mais grave, você acaba perdendo, né? Então, quais são, teoricamente, os sinais de alarme aí de que você precisa procurar alguém para dar uma olhada sobre isso? Então, uma dor que persiste por mais de 2, 3 semanas, né? Então, uma dor que tem um tempo de duração maior que o habitual, uma dor que piora a quantidade esportiva, né? Então, você tem que tomar cuidado, né? Então, aquela dor que você faz, e quanto mais você faz atividade, mais ela dói, pode ser uma fratura por estresse, pode ser alguma lesão mais grave que precisa ser observada e investigada. Dores noturnas, você acorda à noite com dor, né? Ou intensidade muito alta, né? São coisas que chamam atenção e que vale a pena ver antes de deixar isso virar uma coisa mais grave, né? Legal, bacana. Você estava comentando essa questão de quadril e eu acho que principalmente, normalmente os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade de fazer algum fortalecimento, algum tipo de coisa mais localizada para não ter nenhum tipo de problema. Tem alguma coisa que pode evitar esse tipo de coisa? Normalmente a pessoa tem questão do sedentarismo e tudo. Tem alguma coisa que tem para poder evitar isso? Às vezes sentar de uma maneira correta. Eu até vi que se as pessoas sentam com a perna cruzada,
isso também pode ser um problema para o quadril. Isso é verdade? Com certeza. Veja, a gente tem perfis diferentes de pacientes, né? E esse perfil que você comentou é um perfil comum de ver no consultório. Então, paciente que não pratica atividade física, hoje em dia a gente tem profissões que trazem a gente para home office. Então, home office você não... É raro alguém que tem um escritório, né, com a cadeira adequada, com a mesa na altura certa, muitas vezes usa laptop ou trabalha no celular. Então, a parte postural e a falta de atividade física, elas levam uma sobrecarga, sim, tanto na coluna quanto no quadril, né? E às vezes até é difícil de você diferenciar. O paciente muitas vezes confunde isso, às vezes mesmo a gente que é especialista tem essa dificuldade porque existe uma associação dessas duas dores. Mas realmente, você sentar de forma inadequada, pacientes que têm patologias do quadril, sentar em cadeira baixa, com a perna cruzada, que você acaba pressionando a região anterior. Então, o paciente tem uma lesãozinha do lábio, que é uma estrutura que tem na cartilagem, na articulação do quadril, ele pode piorar a dor, né? Então, não é incomum o paciente falar, fico muito tempo sentado, na hora que eu levanto dói, eu sinto fisgar, isso aí é um sinal também característico de dor do quadril. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui. Manda a pergunta. No caso, é legal você ter comentado isso, porque principalmente essas pessoas que têm sedentarismo, mas têm esse tipo de problema por não ter esse fortalecimento. Mas também tem muitos casos de esportistas que têm esse preparo, mas mesmo assim tem esse tipo de problema. Como é o caso do Guga, né, que teve a carreira abreviada justamente por causa disso. E também tem opções que, por exemplo, o Andy Murray, que ele conseguiu evitar e dar uma continuidade na carreira, fazendo acho que até uma troca do quadril, não foi? Isso, perfeito. Aí eu queria ver, na verdade, nessa parte, como é que funciona, qual foi o tipo de problema exato que aconteceu. Não, perfeito. O outro espectro do paciente, que não necessariamente profissional, né? Nesses casos aí, são casos interessantes, acho que vale a pena até a gente comentar, mas hoje em dia não é incomum também você ver pessoas de meia idade procurando atividades esportivas, não do ponto de vista profissional, mas um amador plus, assim. Então, ele quer ter performance, né? Então, ele corre maratona, ele tá preocupado com o pace dele, né? Tá preocupado com o tempo. E isso, obviamente, acarreta em algumas lesões por sobrecarga, né? Que é a lesão de overtraining. Então, ele pode ter fratura por estresse, ele vai começar a ter lesões músculo-tendíneas. E uma das doenças que é bastante frequente no dia a dia do especialista em quadril é uma doença que chama impacto femoroacetabular. Você mencionou o Gustavo Kirten, o Guga, né? E o Andy Murray. Os dois tiveram isso, né? Então, na verdade, é uma deformidade anatômica que é do paciente. Na verdade, o quadril foi formado dessa forma, então é uma coisa que vem lá de trás. E ele não encaixa de uma forma perfeita. Então, a cabeça do fêmur, que deveria ser perfeitamente redonda, encaixada numa cavidade que deveria ser perfeitamente congruente, elas têm algumas alterações que levam a um conflito ósseo em alguns movimentos. Então, numa amplitude de movimento, onde você vai fazer um movimento esportivo, acaba batendo esses dois ossos, e isso vai gerando microlesões que, com o tempo, conforme você vai fazendo atividade, pode levar a lesões mais graves, como artrose, por exemplo. Né? Você vai inicialmente levando uma lesãozinha do labrum, que é uma estrutura que estabiliza a articulação, mas conforme isso vai progredindo, se não tratado de forma correta, pode progredir para artrose. E o Guga foi interessante, porque ele, na verdade, ele teve isso numa época que a gente não conhecia direito a doença ainda. Ela estava começando a surgir na literatura, então a cirurgia que foi feita nele foi feita por um dos maiores cirurgiões aí de quadril do mundo, ele atua atualmente, mas o conceito da doença não estava definido naquela época. Então, ele acabou, e obviamente ele operou numa situação mais avançada, então ele acabou não tendo um sucesso tão bom. Tanto que isso foi que parou, né? Não sei se a gente tem mais ou menos a mesma idade, acho que a gente lembra. Talvez o pessoal mais novo não lembre, mas eu lembro que eu acompanhava vigorosamente, adorava, não perdi um jogo do Guga. E infelizmente foi o fim da carreira dele, né? Ele acabou numa prótese também. O Andy Murray teve o mesmo problema, e aí ele foi submetido a uma prótese que é um pouquinho diferente das próteses convencionais que a gente tem, que é uma prótese de recapeamento, ou em inglês de resurfacing, que inclusive permitiu que ele voltasse a jogar, né? Um ponto de cuidado aí, porque às vezes você usa um exemplo como uma verdade. Isso, né? Isso não é sempre... Uma andorinha não faz verão. Então, assim, tem que analisar a coisa como um todo. Mas ele realmente conseguiu voltar. Ele chegou a jogar alguns anos aí profissional. Agora ele é o técnico do Djokovic, né? Então, agora ele aposentou. Mas ele chegou a ter alguns anos ainda a nível profissional. Ganhou, acho que o Wimbledon em dupla, né? Com a prótese, né? Ele teve algumas coisas assim. Mas é uma prótese que ela teve algumas complicações maiores em relação à prótese convencional,
por ser uma superfície de metal com metal, né? Então, é óbvio que isso entra em questões específicas da prótese, mas ela é uma prótese que ela tem um risco de complicação que é um pouquinho diferente das próteses convencionais. Então, ela não é uma prótese que é indicada para o paciente convencional. Então, tem que tomar muito cuidado para não entrar numa falácia e achar que essa prótese é a... Tá certo. Bom, falando sobre esse assunto, né? Não só sobre impacto, mas também sobre a prótese de quadril, que acho que muitos não sabem, mas foi eleita, né? A cirurgia do século. Do século, exatamente. Uma cirurgia que é a melhor cirurgia do século, cara. Então, assim, de tantas cirurgias que são feitas, descritas, tantas que têm tanta qualidade de vida entregue, cara, a cirurgia do quadril da prótese é uma cirurgia que é a cirurgia do século. Cara, por quê? Por que ela foi eleita isso? O que você acha, doutor Bruno? Não, perfeito. Esse é um artigo polêmico, inclusive, porque deu muita inveja nas outras especialidades, porque ela ganhou como a melhor cirurgia da medicina, né? Não é da ortopedia, né? Então, o Lancet, que é uma revista americana, quando virou o século, eles escolheram qual foi a cirurgia que foi desenvolvida que deu mais benefício para os pacientes. E veja, a gente vê isso muitas vezes, infelizmente, na fila do SUS, né? Pacientes que têm uma artrose de quadril, precisam de uma prótese e eles acabam não tendo essa opção ou demoram para chegar lá por causa das filas que tem, obviamente, no sistema público de saúde. E você vê o quanto debilitante é você não ter um quadril funcional, porque para você sentar, você precisa fletir o quadril, né? Para você ir no banheiro, você precisa, para fazer higiene pessoal, você precisa ter uma mobilidade do quadril. Para você ser funcional no dia a dia, você precisa de uma certa mobilidade. Então, quando você começa a ter dor nessa articulação e perda de mobilidade, que a artrose vai levando a uma rigidez, o paciente começa a travar o quadril, você acaba levando a uma perda de funcionalidade muito grande. Tem paciente que fica na cadeira de rodas. E quando você faz a prótese de quadril, do ponto de vista de resultado de desbloquear essa perda de mobilidade, de alívio da dor articular, ela é perfeita, né? Óbvio que tem todos os seus riscos e benefícios, tem que ser ponderados, mas pro objetivo que é tirar a dor articular e ganho de mobilidade, você ganha isso de forma praticamente perfeita. Então, você pega um paciente que não consegue se limpar, que não consegue sentar numa cadeira mais baixa, ele sai andando depois, obviamente, do tempo de recuperação. Então, o ganho realmente foi muito grande, assim, por isso que escolheram a cirurgia do século, né? Cara, incrível, né? Depois de tantas cirurgias na medicina, em toda, ser a prótese de quadril, a cirurgia do século. O pessoal do oftalmo ficou muito chateado, pensaram que a catarata era a melhor cirurgia, você volta a ver, mas você vê como é uma coisa óbvia, né? Porque acho que quadril todo mundo associa, como você falou, só sentar, mas acho que a questão da mobilidade como um todo. Né? Você ficar deitado já, tipo, você tá com um quadril ruim, você já não consegue. Não, a qualidade de vida cai demais. Tanto que os pacientes têm um grau de satisfação excelente, né? Porque eles ficam muito contentes. Né? Mas assim, uma dúvida que eu ia perguntar assim, no caso do... Como é que você vê Claro que é do relato do paciente, mas a questão do quadril, você vai num tratamento mais conservador ou, tipo, a pessoa tem que fazer o tratamento cirúrgico? Normalmente, pessoas mais jovens, acho que ainda dá para fazer isso. Normalmente, quando a pessoa é mais velha, a cirurgia acaba sendo mais indicada porque já tem um desgaste de anos e tudo, né? Perfeito. Em relação a esse tema, assim, quando está indicado a prótese de quadril, né? Bom, acho que cada ortopedista tem uma forma de conduzir. Como eu enxergo isso, né? Então, quando eu conheço o paciente pela primeira vez, né, sempre o tratamento conservador para artrose, né, não estamos falando de fratura, não estamos falando de outras coisas, estamos falando de desgaste. O tratamento conservador é sempre o primeiro tratamento, né? Então, ver se com algum fortalecimento, nem sempre é fácil, porque o paciente tem dor, perda de mobilidade, mas às vezes você consegue trabalhar um pouquinho, né? Ele desenvolve um pouco a musculatura, isso vai ser bom para ele, né? Então, fazer um fortalecimento, evitar movimentos que machucam mais, né? Então, o paciente tem dificuldade, às vezes, de vestir um sapato, então tem calçadeira que ajuda, tem formas diferentes de você contornar esses problemas, e tem paciente que consegue levar por muito tempo sem ter uma dor significativa. Na minha visão, o que eu falo para meus pacientes no consultório é o seguinte: quando você passa de um nível de dor e de limitação, que você está tendo uma vida ruim de ser vivida, né? É meio até filosófico, mas é assim, porque isso é diferente para o Kohara, é diferente para o Thiago, é diferente para mim. Então, assim, se você começa a ter uma vida pior de ser vivida por causa disso, então, poxa, eu adoro sair para passear com a minha filha, né? Mas eu não vou sair porque eu sei se eu andar muito vai doer, ou já me estressa. Bom, você está vivendo uma vida pior pela limitada. Limitada. A prótese de quadril, ela vai te resolver esse problema, né?
É lógico que, assim, entra a questão dos riscos e benefícios, né? Uma balança dos benefícios que você vai ganhar em relação aos riscos. Então, uma das questões que você pensa na prótese é a durabilidade. Por isso que, antigamente, em pacientes muito jovens, 20, 25, 30 anos, você falava, ó, aguenta quando você não estiver andando mais, a gente põe a prótese. Mas a durabilidade das próteses lá é diferente do que a gente tem hoje em dia. O avanço tecnológico de material, a qualidade de fixação do implante no osso, o desgaste é muito, muito superior do que a gente tem hoje em dia do que tinha antigamente. Então, hoje, por mais que, óbvio, você sempre vai tentar, num paciente mais jovem, segurar um pouquinho, mas, por outro lado, se a pessoa está limitada, né, faz a prótese, né? Porque a perspectiva de durabilidade hoje é muito maior e você vai sofrer durante, né, com 20, 30, 40 anos para pôr a prótese com 60, a prótese te deixa uma qualidade de vida praticamente normal, né? Muito Então, legal muito isso, bom. porque eu acho que muitos pacientes, muitas pessoas vivem assim, raciocinando de que não, eu vou fazer a prótese o mais tardio possível. Sim. Tenho 40 anos, é muito novo, 50 eu tô novo, 60 eu tô novo. Não, eu preciso, o médico falou para eu segurar o máximo possível, chegar nos 80, 85 anos, aí sim eu vou pensar em fazer uma prótese, porque senão ela vai durar só 5, 6, 10 anos. Eu vejo que hoje mudou bastante isso, né, doutor Bruno? Então, assim, o que mudou hoje em dia para que a gente consiga trazer ótimos resultados para pacientes até mais jovens, sabe? O que mudou, assim, o que a tecnologia trouxe, o que mudou em si para hoje, o que antigamente a gente falava que, ó, uma prótese vai durar 5 anos, hoje não. A gente pode durar 10, durar 15, durar mais. O que mudou? Mais, né? Vou deixar... Antigamente durava 15 anos em média, né? Hoje em dia, assim, tem trabalhos mostrando que as próteses atuais, com 25, 30 anos de segmento, estão com uma sobrevida de 90%, né? Então, você vê, de 100 pacientes que se opera, em 25, 30 anos, 90 ainda vão estar com a prótese, né? Óbvio que, veja, não é uma geladeira que você vai comprar e você tem uma garantia de tempo, porque você pode cair, ter uma fratura, você pode ter uma infecção por algum outro motivo. Então, assim, existem N motivos pelos... Você não faz exercício. Você não faz exercício. Então, assim, tem N motivos que você pode ter que revisar essa prótese, mas a maioria tem uma durabilidade a longo prazo, né? Esses 90% é revisão por qualquer motivo, inclusive esses que eu falei. Mas, assim, o principal, na minha visão, é a evolução do par tribológico, né? Sem falar em termos médicos, né? Par tribológico é um material que vai articular, porque é isso que gasta, né? Bom, eu tenho uma questão familiar com meu pai, já é falecido, ele era ortopedista de quadril, ele foi um dos primeiros a fazer prótese de quadril no Brasil, e ele tem paciente, e ele sempre documentou muito bem os casos, né? Então, a gente tem paciente dele de 40 anos, com prótese, e a gente consegue ver essa evolução. E era muito interessante, mesmo aquelas próteses de antigamente, que tinham uma durabilidade menor, quando não gastava os componentes que se articulam, que nem uma pastilha de um pneu de carro, né? Se não gastava, não soltava, a prótese ela ia embora, né? Quando ela gastava, os debris do desgaste dão uma reação local ali no organismo que faz a prótese soltar. Então, hoje, como a gente evoluiu nos implantes, esses materiais, eles praticamente não gastam. Então, existe uma perspectiva de durabilidade muito grande. E, paralelamente a isso, evoluiu outras questões, né? Então, as vias cirúrgicas são cada vez menos invasivas, você está poupando mais a musculatura, respeitando mais os tendões, isso ajuda o paciente a recuperar mais rápido, obter um nível funcional melhor. A gente tem tecnologias hoje que auxiliam, que nem um robô, né? Fora do Brasil já está quase uma década já, né? Mas aqui no Brasil faz uns 2, 3 anos, chegou em alguns hospitais o robô. Ainda é uma coisa muito nova, então não está muito claro o benefício clínico para o paciente, mas ele te ajuda a colocar de uma forma mais precisa a prótese. E se você, obviamente, precisa dessa precisão para ter um resultado funcional, para reconstruir a anatomia do paciente, isso vai te ajudar. Então, e de novo, é uma coisa que vai evoluindo, cada ano sai softwares novos e estão saindo outros robôs, né? Não só o robô clássico que a gente tem. Então, assim, é um terreno muito fértil aí para crescimento. Eu acho que a gente, veja, já é uma cirurgia muito boa, mas tem terreno ainda para coisa crescer, para coisas melhores ainda, né? Que legal, né? Antigamente a gente tinha isso, muitos pacientes sofrem de uma situação, né, doutor Bruno, que é o medo, né? Eles têm muito medo, né, da cirurgia. Medo disso, medo daquilo, medo da anestesia, tem medo de muita coisa. Mas a verdade é que pode mudar, né, a prótese de quadril, a artroplastia, ela pode mudar muito a qualidade de vida do paciente, né? Assim, você acha que esses pacientes que estão com medo, o que você diria para eles? O que eles poderiam ganhar fazendo uma prótese, sabe? Aquele que tá sofrendo já. Tá sim. doendo, tá sofrendo, tá doendo, tá sofrendo. O que você costuma orientar eles?
O que eu falo para o paciente é o seguinte, óbvio que cada um tem paciente que é mais medroso, paciente que é mais, né, faz a cirurgia com mais facilidade. Eu volto para a questão da balança, eu falo, é risco-benefício, né? Você vai ter risco em fazer? Bom, se você pegar o carro e vir até aqui o podcast, eu tô sofrendo risco, posso sofrer um acidente. Se eu pego um avião e vou viajar, o avião pode cair, né? Vai cair? Não, é raro, é muito difícil. A cirurgia de prótese é a mesma coisa. O risco de complicação é muito baixo hoje em dia. A previsibilidade de resultado da prótese é muito boa. Isso significa que não tem risco de acontecer? Não, risco tem, né? Mas aí você vai jogar na balança de risco-benefício. Se você não tem quase nada de dor, não tem quase nada de limitação, bom, mesmo que os riscos sejam baixos, eles vão superar os benefícios, você não vai fazer a prótese. Conforme você vai tendo uma qualidade de vida mais prejudicada, mais dor, mais limitação, assim, rapidamente esse benefício que você vai ganhar de ter uma vida sem dor, com uma função boa, ela vai superar os riscos que são baixos. Óbvio que isso tem que ser individualizado, né? Você pega um paciente que é transplantado renal, um paciente que é um diabético descontrolado, um obeso mórbido, ele vai ter alguns riscos que são acima do convencional. Então, isso obviamente tem que ser ponderado paciente a paciente. Mas, de forma geral, poxa, é uma cirurgia que a gente faz com um grau de segurança muito grande, né? Legal. Uma coisa que eu noto, principalmente agora que as pessoas se consultam muito pela internet, TikTok, essas coisas. Eu noto, eu tenho um problema no cóccix. Aí você às vezes coloca alguma coisa para buscar sobre esse tipo de problema, você vê comentários das pessoas que, tipo, simplesmente, eu tô com um problema, vou remover o cóccix e vou resolver. Só que eu acho que tem as outras pessoas que são meio que extremistas, né? Tô com uma dor, já quero resolver, não quero ficar nesse tratamento conservador, quero já ficar zerado. E você também deve ter esse tipo de conscientização que é um pouco mais complicado. Conter as pessoas que já querem resolver logo, achando que já esse é o caminho. Com certeza. Você tem que jogar, de novo, caso a caso. A gente tem até, a maioria dos ortopedistas de quadril fala a mesma coisa para os pacientes, né? Óbvio que cada um conduz de um jeito, mas a gente brinca que a primeira prótese, né, que o paciente coloca, é ele que decide quando ele vai operar. Se ele quer operar agora, eu não aguento essa dor, uma dor leve já me irrita, me tira do sério, bom, a prótese está aí, entendendo o risco-benefício, está indicado, desde que, obviamente, tenha artrose e tudo mais. Agora, se quer segurar também, quiser operar quando estiver na cadeira de rodas, quem vai sofrer 5, 10, 20 anos com dor e com limitação é o paciente. Então, óbvio que a decisão é dele, né? A segunda cirurgia, já se eventualmente chegar a precisar de revisão, já quem decide é o cirurgião, né? Porque aí já é uma outra, né? Já é um outro cenário, né? Mas a prótese primária é o paciente que decide. Mas ele tem que ter a informação correta para tomar a decisão. Se realmente vale a pena para ele naquele momento fazer. Show de bola. O Rudelli, ele teve uma experiência que acho que para poucos, né? Que é uma experiência internacional. E viu de perto um serviço que funciona, redondo, coisas que às vezes no Brasil a gente acha que está muito longe ou está muito perto. O que você viu na Alemanha, comparando aos serviços brasileiros? Assim, você acha que a gente está muito longe de alcançar essas cirurgias feitas lá? Ou você acha que é mais ao funcionamento de tudo que aconteceu? O que você viu que você falou assim, nossa, isso aqui eu vou trazer para o Brasil, que são informações importantes, acho muito legal. O que você fez? Em relação a esse estágio, né, quando eu era R3 eu ganhei, né, de presente lá do IoT, eu fiquei 3 semanas lá acompanhando o serviço. Sincero, o pessoal é excelente, fora de série, tecnicamente não tenho o que falar, mas do ponto de vista técnico e a cirurgia em si, aqui a gente não perde nada em relação a eles. A prótese é a mesma, a qualidade técnica dos cirurgiões, lá eles são excelentes, aqui também, então assim, a gente não perde para isso. Mas realmente, a questão de organização dentro do centro cirúrgico, a rapidez com que eles conseguem fazer troca de sala, então o volume cirúrgico que eles têm ali, por essa organização de troca de sala, de preparo pré-operatório, pós-operatório, então o paciente entra e sai numa agilidade assim que impressiona realmente, assim. Método alemão de fazer mesmo. E não só lá, né? Recentemente eu visitei a Inglaterra também, um serviço de referência lá, e eles conseguem fazer 3 vezes o volume de cirurgia que a gente consegue fazer aqui no Brasil, por essa questão deles terem um protocolo muito bem estabelecido, né? Então, eu acho que o que a gente perde aqui no Brasil é mais essa questão organizacional, né? Logística. Mas do ponto de vista técnico, a cirurgia que faz lá aqui, para mim, é a mesma cirurgia. Mas isso é muito legal, né? A gente, como brasileiro, a gente tem muito uma tendência, até uma mania, acho que ruim até, da gente achar que a gente é sempre os
os menininhos pobres que, na Europa é muito melhor, na Alemanha é muito melhor. Mas, pelo jeito que você tá me falando, parece que o show pode até demorar mais no Brasil de começar o show. Mas o show é o mesmo, tem a mesma qualidade, a música é a mesma, a cirurgia é muito semelhante, a técnica é muito semelhante, o material é muito semelhante. Ou seja, a gente não tá devendo tanto para a Alemanha assim, né? Não, e pelo contrário, se você vê Estados Unidos também, tem pacientes que eu operei que já tiveram experiência de serem atendidos em hospitais lá nos Estados Unidos. É óbvio que vai depender do hospital que você tá, né? Você tá no hospital particular, no hospital do SUS, mas você pega os hospitais particulares bons aqui de São Paulo, o acolhimento do hospital, a parte de conjuntura aí, é melhor do que lá fora, né? Lá fora, mesmo em Legal. hospitais tops, lá eles, por causa disso, eles são muito objetivos, time is money, né? Então, eles não estão ali para fazer, né? Sim. Aqui você já tem um acolhimento, é bem diferente, assim. Então, eu acho que a medicina que a gente faz aqui é uma medicina muito boa, né? Óbvio que tem seus furos, né? Então, óbvio que você vai entrar em questão de convênio, em questão do SUS, obviamente, você vai encontrar, né, grandes buracos e grandes disfunções ali que deveriam ser resolvidas, mas quando você vai pro atendimento particular ou de convênio, você vê que comparado lá fora aqui é muito bom, não é? A gente não sai perdendo, não. Legal. Legal. O Bruno Rudelli ele tem muita veia de ensino, né? Então, assim, pô, ele faz parte da empresa do Sprint Ortopedia, mas também ele faz parte de áreas de ensino dentro do Sírio-Libanês. Todos os hospitais que você passou, acho que você enfiou a cabeça ali em alguma maneira, né? E isso é muito legal, né? Queria que você passasse um pouco isso. Qual que é a experiência de poder passar, né, o conhecimento? Como que você enxerga esse tipo de... Com certeza é algo que é um talento seu, meu. As aulas do Dr. Bruno Rodella eu acompanho, é um negócio monstruoso, né? Porque, meu, tem um conhecimento muito sólido, né? Então facilita o entendimento e isso é muito legal. Queria saber como que surgiu isso dentro de você, como é que você enxerga isso para o futuro também? Como é que é isso aí para você? Eu gosto muito da parte acadêmica, né? Então, para mim, conseguir dar aula, transmitir de uma forma clara a informação é muito interessante. Isso é uma coisa que me anima nesse sentido, né? Óbvio que, assim, isso é individual, né? Isso não é uma receita de bolo que todo ortopedista precisa ter, né? Então, você precisa encontrar aquilo que você se sente bem fazendo, né? Eu gosto muito de dar aula, uma coisa que, bom, eu comecei a ter oportunidade, me chamaram para dar aula inicialmente, depois acabei sendo preceptor lá, né? Bom, na época ali, né? Eu com o Ohara, a gente é meu conterrâneo, ele é um pouco mais velho, mas contemporâneo. Então, assim, eu gosto bastante dessa área. E para mim é muito importante, porque toda vez que você tem que dar uma aula, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está passando uma informação, multiplicando, né? Para todo mundo estar te ouvindo, né? Então, você passa uma informação errada, imprecisa ou desatualizada, isso tem um impacto muito grave, né? Então, toda vez que você vai dar uma aula, por mais que seja uma aula que já deu 1 milhão de vezes, você vai ter que ir lá ler a edição nova que saiu do livro, pesquisar algum artigo que tem novo, ou lembrar do que tem no congresso de novidade, porque se você não der a coisa mais atualizada possível, você está fazendo... Ainda mais hoje em dia, que a informação é tão acessível, né? E rápida para não é só livro, né? Então, eu sinto que eu sou obrigado a estudar nessas situações para poder passar. E para mim isso é muito importante. Então é bom dar aula, mas para mim também, de forma egoísta, é muito bom também, porque eu acabo vendo coisa que, nossa, eu não teria visto isso se eu não fosse dar essa aula. Eu não ia saber. Então isso é muito bacana. Show de bola. Que legal. Muito legal. Se você, assim, já estamos chegando no final aqui do nosso podcast, né, pessoal? E a gente gosta de finalizar fazendo umas perguntas um pouco direcionadas, assim, né? Então, para aquela pessoa que está sentindo uma dor no quadril e dói para caminhar, correr, aí começa a sair um pouco daquela qualidade de vida que ela já tinha, começa a já puxar o freio, e porque dói aqui, dói o quadril ali. Se você pudesse dar um conselho direto para essa pessoa, assim, qual seria? Não, acho que a primeira coisa é você passar no especialista de quadril para poder fazer uma avaliação, né? Entender se é só uma alteração músculo-tendínea, às vezes é uma questão do gesto esportivo que você corrige isso e resolve, ou pode ser alguma doença mais relevante que se você não tratar de forma precoce, ela pode evoluir para alguma coisa mais grave, como uma artrose, até eventualmente precisar de uma prótese. Então, essa avaliação com o especialista é fundamental, né? Se você tem esse sintoma de dor persistente, né?
Show de bola. A gente entende muito que a dor, ela realmente um sinal, né? Você não pode ignorar a dor, não, você está ignorando sua própria saúde, né? Seus próprios cuidados. A gente entende muito que esse é sempre o ponto inicial. Então, assim, acho que fica de mensagem final até, de que a dor, ela não pode ser ignorada, né? Então, a gente tem que sempre bater na tecla de que não é normal sentir dor. Então, isso é a parte principal desse podcast. Se você levar para casa essa informação, eu acho que isso faz a gente aqui se animar em termos de objetivo desse podcast, de trazer uma informação de que é importante. Não é normal você sentir dor, conviver com a dor. Procure um especialista. Tenho certeza que você vai conseguir ganhar informações, até como lidar com a dor, até onde ter a confiança de ser uma dor, entre aspas, que dá para você conviver, que dá para você manejar, tudo isso acho que é um ponto importante, né? Com certeza. Eu acho que antigamente as pessoas, acho que elas, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que antigamente as pessoas tinham mais dificuldade em procurar ajuda e tudo. Hoje, acho que com acesso à informação as pessoas acabam sendo mais fáceis, né, de buscar essa informação. Às vezes, tipo, qualquer coisinha já quer tentar resolver, né? E é o mais correto, né? Óbvio que você não precisa procurar por qualquer dor, né? Então, aquela dor muscular que passou em 1, 2 dias e não voltou, tudo bem. Agora, uma dor recorrente, uma dor que não passa, que está persistindo, ela tem que ser avaliada, né? Perfeito. Cara, acho que muita gente gostaria de... muita gente admira demais o Rudelli, você não tá entendendo. A galera que são os alunos que a gente tem dentro do curso, assim, é muito legal ver o feedback deles, assim. Quase sempre o Rudelli tá dando aula e eu começo a receber mensagem. Cara, esse cara é um monstro. Cara, o que é isso? Que aula é? É o tempo todo. Eu não consigo nem manejar direito a aula, assim. Mas assim, Rudelli, eu queria aqui, só para fechar o nosso último minuto aqui, cara, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, imagina que você tá andando ali na rua, tá? Daqui a pouco você encontra o pequeno Bruno Rudelli ali, fazendo ali... matando aula, fazendo uma besteira pra minha filha hoje, querendo fazer alguma besteira ali, aí você encontra ele ali, você fala, pô, olha ali o Bruninho ali, tentando fazer alguma besteira, tentando pegar um sorvete, arranjar um jeito de comer alguma coisa, aí você encontrou ele ali, no meio do parque. Que conselho você daria, sabe, pra ele mesmo, pra conseguir continuar no caminho certo? O que você acha que se você pudesse encontrar você mesmo, o que você diria pra ele? Você diz um conselho profissional ou um conselho como... O que você quiser de dar de conselho, cara. Olha, que pergunta profunda. Tem que até pensar um pouco aí pra resolver. Tem que até pensar um pouco, né? Olha, se eu tivesse me encontrado... talvez aproveitar muito o momento que você está vivendo, né? Tentar fazer daquele momento o melhor possível, né? Então, talvez uma coisa que... tomar um pouco de cuidado, e aí, óbvio, eu vou puxar um pouco para a parte da medicina, que foi a minha carreira, né? Meu pai era ortopedista, né? Já comentei, e você vai meio com a cabeça, bom, provavelmente eu vou ser ortopedista, né? E quando você vai com essa cabeça mais direcionada, e você já tá com a cabeça muito lá na frente, não, eu vou ser ortopedista, então eu já vou fazer liga de ortopedia, já vou montar minha vida para isso, você acaba deixando de aproveitar as oportunidades importantes. Então, assim, se você tá naquele momento, você não é ortopedista, né? Você vai se formar médico. Se forme um médico completo, né? Se interesse por diferentes especialidades, depois, pô, se for ortopedia mesmo, você vai. Mesma coisa na ortopedia, eu quero fazer quadril, já sei que eu quero fazer quadril. Primeiro se forma um ortopedista completo, porque tudo isso vai ser informação importante para a sua vida, né? Então, talvez se eu encontrasse o Bruninho ali, eu falasse isso, aproveita e tenta tirar o máximo possível do momento que você está vivendo. Que legal, não sei cara. Se eu conseguir dar um... Opa, com certeza. Foi ótimo. Foi muito legal, foi muito bom, cara. Muito bom. Cara, show de bola. Com isso, a gente finaliza mais um episódio aqui do Vitalis. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui pra gente. Se você já foi atendido pelo Dr. Bruno, viu ele em algum lugar, comenta aqui nos nossos comentários. Compartilha caso você se queira ajudar alguém mesmo, se essa informação puder chegar a mais gente, pode ter certeza que a gente vai conseguir trazer a nossa informação para mais pessoas, a gente quer ajudar mais pessoas buscando informações de qualidade, e essa é a intenção desse podcast. Beleza? Obrigado, Bruno, obrigado, Thiago. Bruno. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Valeu. Valeu. Fechou. Bom, foi bom. Cara, Monstro. foi animal, velho. Falei bem, É, cara. vamos ver, Esse conselho, cara. eu esqueci de me perguntar. Que conselho que eu vou dar pra mim?